Teve. Nunca tive. Que bom. E coisa desse Covid. Aqui, eu acho que todo mundo teve Covid aqui. Você não, Rodolfo? Teve, né? Ah, teve. Você não teve, o senhor não teve, não. Eu entrei no protocolo da vacina, então antes de todo mundo eu já estava vacinado. E não teve Covid? Que era placebo e eu tomei a vacina mesmo. A depois, vacina né? mesmo. Ô, doutor, mas esse é o vírus da Covid, aquele mesmo lá dizendo... Isso é muito importante, padre, porque a Covid continua aí. Se a gente olha o boletim Infogripe da Fiocruz, ainda continua sendo um dos vírus mais frequentes, né? Claro que a gente passou um período agora da gripe, que teve uma intensidade muito forte, né? Vírus social, mas a Covid tem sido os que mais matam esse ano. Ela continua. Claro que não é igual que era antes, né? Sim. E quais informações tem entendido, né? A gente percebeu que na época da pandemia, né, teve um surto muito forte, uma quantidade muito grande de pessoas com transtorno de ansiedade e depressão. Isso. E óbvio, né, tinha o confinamento, né, mas a gente viu que esses índices continuaram mais altos. E começou a se debater por quê. E hoje a gente começa a entender. Esse estudo é um estudo muito interessante, foi feito com hamster. Eles perceberam que depois, até de 80 dias, estudos feitos com hamster, que é um modelo anatômico que a gente usa, vendo que o vírus, a gente já sabia disso, o vírus tem um certo tropismo pelo cérebro. Então, por isso que altera o olfato, e por isso que tem tanta alteração neurocognitiva pós-Covid. Então, tem pessoas que até anos depois de ter Covid continuam tendo incidência maior de transtorno de ansiedade e depressão. Que isso? Por causa do vírus? Por causa do vírus. Porque a gente viu também essas estatísticas falar, nós temos hoje mais gente com depressão, mas de repente pode ter uma raiz nisso aí. Com certeza, rapaz. Isso já é um fato. O que acontece? A depressão e a ansiedade, ela é multifatorial. Sim. Então, não é só isso, né? A gente viveu o caos, claro, a gente perdeu muita gente, né? Teve a crise econômica. Mas o que se percebe? Tem uma plausibilidade agora neurobiológica para explicando por que a gente vê incidência tão alta pós-Covid desses distúrbios. Então, são locais justamente onde a gente tem, né, a serotonina, a dopamina alterados com presença do vírus. Então, a gente sabe que a Covid, com certeza, hoje, ter essa informação aumenta a incidência de ansiedade e depressão no longo prazo. A Covid que você pode ter pego lá atrás, há 4 anos, há 5 anos atrás. Perfeito. Normalmente é o seguinte, na fase aguda, a gente já viu as alterações, e essas alterações, elas perduram, não é para sempre, mas a gente fala de meses a anos. Nesse caso, eles fizeram estudos com hamster, até 80 dias depois, ainda tinha presença do vírus no tronco cerebral dos animais. Que horror, gente. Lembra, naquela época da Covid, mesmo se falava da long Covid, né? Isso, você foi um dos primeiros a usar esse termo, foi lembra? isso, Long Covid, que seria já uma noção de que a Covid, ela traria muita coisa pela frente ainda, né? Isso é curioso, padre, que até hoje os estudos que são feitos mostram que até hoje existem pessoas com transtornos relacionados à Covid que ela teve lá atrás. E quanto mais grave a pessoa teve Covid, então aqueles que ficaram internados, aqueles que tiveram manifestação grave, ainda com sequela. Tanto estudo brasileiro. E é um problema porque o próprio ambiente médico ele não está preparado para isso. Então a gente não tem, por exemplo, ambulatórios no SUS que a pessoa procura. Então, geralmente, o paciente procura um psiquiatra para tratar. Mas foi um estrago danado esse vírus. Continua, né? Eu perdi o olfato completamente. Eu perdi o olfato completamente quando eu tive... E demorou, assim... Ele começou a voltar e voltou tudo trocado, tudo trocado. Alguns cheiros eu não consigo mais... Não consigo. E eu sei que mudou. Engraçado que eu tenho uma memória do cheiro... Sinto o cheiro agora e não consigo... Eu tinha um perfume muito gostoso que eu lembro do cheiro dele, só que quando eu cheiro, não é o cheiro que é. Não é o cheiro que é. Né? E muita coisa mudou, assim. Café para mim mudou o cheiro um pouco, mas alguma coisa voltou. Mas foi horroroso. E essa questão, a questão de ter prejudicado o nervo. Isso, relacionado lá dentro do cérebro, relacionado com a parte, tanto serotonina como dopamina, no caso do senhor do olfato. Não, mas ele pode ter... Porque parece que a porta de entrada, a principal teoria é que o vírus fica aqui, então a concentração, todos os rinovírus, esse vírus que atinge, ele pega essa região. E aí o que acontece? O nervo, como está ali, ele acaba penetrando pelo nervo. E parece ser a porta de entrada. Além disso, ele tem outra... E é importante, padre, porque continua sendo necessária a vacina contra a Covid. A gente para de falar, então, da ideia que não existe, Isso mesmo. E continua sendo um dos vírus mais graves. Ele é mais grave que a gripe. Ele está melhor do que era antes, né? Que ele era muito mais letal, mas ele continua sendo grave. No momento, no Brasil, está tranquilo. Os níveis estão bem baixos, né? A gripe deu uma alta, agora normalizou tudo. A gente está num cenário bem positivo no momento. A gripe tinha dado essa coisa da H1N1, que foi... Em julho teve uma alta bem importante no Brasil. Bateu o recorde dos últimos 4 anos de internação e morte. Olha, gente. De gripe. Acho por isso que eu fiquei com uma...
A influenza A e tudo, né? E teve a questão do negacionismo que deixou sequelas, né? Isso, aí a gente talvez uma das piores sequelas seja o negacionismo, é falar que não existe nada, que não era nada e falar que vacina não funciona. Pelo amor de Deus, a gente já passou dessa época pré-histórica. Olha que número assustador. HPV, que causa câncer de colo. Isso. Eu estava até falando hoje na internet que é o seguinte, a taxa do Brasil de adolescente está menos de 5%. Que eles podiam estar vacinando contra HPV. E também não estão se vacinando. Previne câncer de colo de útero, câncer de pênis, até câncer de garganta. E o HPV é um vírus muito comum. E a vacina está aí. Ela está aí. De graça. Menos de 5% dos adolescentes Olha que absurdo. Olha que absurdo. Gripe deu uma melhorada, porque teve muito caso, mas ainda está muito baixo. O Ministério queria mais de 90%. Está chegando ali 60%. Né? Não conseguiu. Mas os adolescentes são os piores mesmo. Né? Por causa do negacionismo. Mas tem o negacionismo dos pais, porque geralmente quem leva os filhos para ser vacinado de HPV são os pais. São os pais. O adolescente é sempre mais difícil, né? Vamos fazer, porque criança o pai acaba levando, o adolescente foi aquela fase até se tornar adulto, mas é importante porque o pai dando a vacina agora vai prevenir ela ter câncer lá no futuro. Olha aqui, todo mundo tem medo de câncer, né? E tem vacina que e tem vacina que previne câncer. Sim. O pessoal fala assim, tem vacina para câncer? Tem vacina para câncer. De HPV tem. Ô, gente, você pode participar aí, se você quiser participar com a sua opinião, com a sua sugestão, com a sua pergunta, entra aí, ó, pode usar o chat aí do programa Bendita Hora no YouTube, @programa Bendita Hora, @programa Bendita Hora, no YouTube, você pode mandar sua pergunta pra gente aqui também. Vamos lá, gente, vamos